Olá pessoal, conforme prometido, hoje é Sextou com Lucidez. Vou tentar ser muito sintético aqui, muito resumido, para explicar o porquê, né, a sociedade intrafísica é doentia e a tendência é ficar mais doente ainda. Como assim? E é possível você viver bem numa sociedade intrafísica totalmente doente no ponto de vista consciencial, espiritual. As pessoas em geral, elas possuem muitos preconceitos, muitas crenças irracionais. E como nós que estudamos, não precisa ser oficialmente do paradigma consciencial, a pessoa pode pegar o paradigma consciencial e aprofundar por ela mesma, para ela aprender as técnicas conscienciológicas que são gratuitas. Todos existem livros gratuitos. Eu vou postar aí os links da Editares, que é a editora da Conscienciologia. O que significa TARES? Tarefa do Esclarecimento. A proposta que o professor Valdo Vieira trouxe para a Terra é esclarecer as pessoas que querem ser esclarecidas. O problema é que existe uma fase que nós estamos passando, que muita gente chama de fase planetária. Você já deve ter escutado essa frase, uma fase de transição planetária, não fase planetária, transição planetária. O que é transição? É o momento que nós estamos vivendo que está passando por outro patamar, ou seja, a Terra precisa reciclar, o planeta Terra precisa deixar de ser mais primitivo. Existem muitas consciências intrafísicas, seres humanos, ainda com um comportamento ainda muito primitivo no ponto de vista consciencial, espiritual. O que seria isso? Muitas mortes, né? Muitos assassinatos, muita corrupção, muita ganância. Então, esse processo que a Terra está passando é um processo de reciclagem planetária, é a transição planetária que na Conscienciologia é chamada de Hellbacks. Por que Hellbacks? É a reurbanização extrafísica. Existem certos bolsões extrafísicos que várias consciências extrafísicas ficaram por muito tempo ali sem ressomar, sem reencarnar, sem renascer, e elas estão ressomando, reencarnando, renascendo, estão matando filhos, né, pulando muro de creches, matando crianças. Então essas consciências que estão voltando com um ponto de vista muito mais primitivo, elas estão aqui no planeta para evoluir, porém boa parte não conseguem evoluir, e outras até conseguem estudar Conscienciologia, por incrível que pareça, que é uma ciência avançada que foi criada para os intermissivistas, os intermissivistas são a antonímia disso que eu falei, dessas consciências intrafísicas mais doentias. O que seria a antonímia? O antônimo é o contrário. Por isso que é muito inteligente isso, tem muita inteligência evolutiva nisso. A Terra está passando por um período onde que estão ressomando, renascendo, reencarnando mais consciências intrafísicas doentias. Porém, para fazer um contraponto, né, para não ficar desbalanceada a parada, estão renascendo, reencarnando, ressomando também consciências intrafísicas intermissivistas. O que são essas consciências intrafísicas intermissivistas? São aquelas que fizeram curso intermissivo no extrafísico para colocar em prática a programação existencial que eles programaram, essas consciências programaram no extrafísico. Chegam aqui, o problema é conseguir colocar em prática, ou seja, alcançar o completismo existencial, porque chega aqui, tem a mesologia, que é a família, zera tudo, a sua memória é zerada, e aos poucos você vai recuperando essas ideias avançadas que, caso você se sinta, né, intermissivista, no meu caso eu me sinto, porque eu já procurava algo para estudar essa questão de vidas passadas, que é a série de existências. Aí eu encontrei na Conscienciologia e eu levei a sério a Conscienciologia, o paradigma consciencial. Por quê? Porque eu tenho um ponto que eu acho saudável, mas não pode extrapolar, que aí fica patológico, que é a questão da criticidade. Se a pessoa for muito cri-cri também, ela vai entrar na hiperacriticidade acrítica. Ela é tão cri-cri que tudo para ela não presta. Aí ela fica patológica nesse processo da criticidade. Mas eu só levei a sério por causa do princípio da descrença, que eu costumo colocar no final dos vídeos, vou colocar nesse também. Não leve em consideração aqui, não acredite piamente em tudo que eu estou falando. Tenha suas próprias experiências, trabalhe com as energias, fazendo estados vibracionais, procure aí no Google o que é fazer estado vibracional, para você
admitir o que eu estou falando nesse vídeo, o porquê a sociedade intrafísica é doentia e a tendência é ficar mais doente ainda até 2075. Você vai entender até o fim do vídeo, então vou tentar ser sucinto. O processo, como eu expliquei, da transição planetária, que o pessoal costuma falar muito por aí afora, que a Terra está passando por essa fase, que a Terra vai melhorar, mas nós na Conscienciologia, que eu confio em muitos parapsiquistas, digamos assim, muitos conscienciólogos com potencial parapsíquico de alto nível, mental somático também admitem isso, conscienciólogos e conscienciólogas também, porque existem mulheres que já estão estudando também esse processo da reurbanização extrafísica, que faz uma correlação, tem ligação com a reurbanização intrafísica. Então, olha para vocês entenderem a inteligência evolutiva disso. As consciências que estavam há muito tempo, né, em evoluções extrafísicos, sem ressomar, sem reencarnar, elas estão voltando para o planeta escola, para o planeta Terra, e algumas evoluem e outras continuam fazendo a mesma besteira, ou então extrapolam, como esse rapaz que cometeu aquele absurdo, a carnificina na creche. Aquilo ali é um candidato a transmigração, ou seja, ele pode, após dessomar, desencarnar, obter a morte física, né? Descartar o corpo físico, ele pode ser transmigrado para um planeta inferior que a Terra. É um candidato, porque o que ele fez é algo totalmente absurdo, né? Então, nem bandido admite o que ele fez. Então, para vocês entenderem, no ponto de vista transcendente, não só ficar aqui na questão da mente, da psiquiatria, que eu vejo muita gente se limitando na visão da psiquiatria, que entende do cérebro físico, mas em todo ser humano ele é dotado do paracérebro, que são as informações que ele já elaborou, ele já executou, ele já trabalhou com isso em vidas passadas. São os talentos, né? São as potencialidades. Então, todo ser humano é complexo por causa disso. E quando a pessoa se limita, né, o paradigma mecanicista, o paradigma material, e fica lá falando que a Conscienciologia é pseudociência, que é uma aberração, religião e aquilo tudo, a pessoa ela é a priorota, ou seja, ela fica idiota com a sua... A priori ela pensa que é aquilo, mas não é. Eu já fui a priorota. Eu estou falando que quando eu conheci a Conscienciologia, o pessoal lá todo na sala de verdinho lá e o professor Val de branco, todo mundo de branco. Falei, mais uma daquelas seitas. O que é isso? De cara, nem refleti, nem analisei, nem aprofundei, nem pesquisei. O que é isso? De cara, a priori, eu já achei que era uma coisa que não tem nada a ver. Mas que, às vezes, algumas pessoas que estão na Conscienciologia, elas têm comportamento de pessoas que são de seitas, de religiões, por causa do passadão dessas pessoas. Tem que dar uma banana técnica para essas pessoas. O paradigma consciencial continua, entendeu? Se elas não conseguiram reciclar ainda, demonstram esse problema de achar que a Conscienciologia é uma seita e ficam lá achando fechadinhas ali, só ali na Cognópolis, Foz e em outras Cognópolis, aí é o problema da pessoa. Mas agora existem outras pessoas que são universalistas de verdade. Por exemplo, ontem mesmo eu participei, mais a minha parceira evolutiva, de uma palestra muito boa sobre empreendedorismo evolutivo. Simone Zolé e Fábio Marques. Essas duas consciências intrafísicas intermissivistas estão conseguindo colocar a programação existencial deles na prática, de forma original, de forma singular. Então, o que falta ainda na Conscienciologia são os intermissivistas singulares, como eu estou fazendo esse vídeo falando do paradigma consciencial de forma original. Mas existem, além de mim e do Fábio Simone, outros. Isso é uma esperança. Então, só para pessoas entenderem que a sociedade intrafísica é doentia, repleta de consciências mais patológicas do que consciências saudáveis, e a tendência é piorar porque existe a reurbanização extrafísica, que é essa fase de limpeza de comunidades extrafísicas doentes, e as consciências mais elevadas, evoluciólogos, serenões e consciências livres acabam monitorando esse processo e fazendo que elas ressomem, que elas renasçam, que elas ressomem, que elas reencarnem. Então, ao fazer esse balanceamento aí, existe o processo de umas evoluírem e outras não, e outras são levadas para a transmigração. Até 2075, a tendência é elas ressomarem com mais frequência do que consciências mais evoluídas. A partir de 2075,
aí sim as consciências mais evoluídas virão ressomar com mais frequência do que essas consciências intrafísicas, consciências extrafísicas que viram intrafísicas doentias vão diminuir a partir de 2075. Mas como você afirma que é isso? Porque o professor Valdo era um baita parapsíquico, ele foi o Nostradamus, para quem não sabe, e eu tive experiência com ele, né, com o parapsiquismo dele, por exemplo. Eu cheguei lá em 2009, estou lá no caminho da lógica, né, todo mochileiro, suado, já tinha dado o SEC todo, estava voltando para ir para o restaurante. Aí ele vem em minha direção, pergunta se eu almocei, eu entro em mega euforização, aquela energia ótima. Agradeci ele pela implementação da Consciologia, que eu precisava buscar, né, essa questão de entender o porquê eu tenho um diferencial dos meus pais atuais. Não sou só questão genética, como todos nós não somos apenas questões genéticas, como muita gente ainda imagina e acredita piamente nisso. Eu sou a minha paragenética, tudo que eu fiz nas minhas vidas passadas, nas minhas existências pretéritas. Isso fica dentro da minha holomemória, que faz parte do paracérebro, e às vezes eu acesso ela. Aquele negócio do inconsciente, né, que o próprio Freud trouxe, é quando a pessoa acessa inconscientemente algumas memórias da holomemória dela, não só dessa vida como de vidas passadas. Então eu estou ciente que eu não sou apenas um processo da genética, porque eu tenho essas algumas características mais originais que diferem dos meus pais. Por isso eu busquei a Consciologia, encontrei e me deparei com o próprio Valdo Vieira. Olha quem está chegando aqui, o cachorrinho Apolinho. E ao me deparar com ele, eu entrei em mega euforização e ele perguntou se eu tinha almoçado. Eu falei que não. Na minha hipótese agora é que ele fez um arco voltaico crânio-chakral à distância. Naquela época eu não tive essa assimilação dessa parapercepção que ocorreu, que ele fez comigo. Depois de um tempo eu comecei a analisar, e o próprio Jarbas Paranhos, que é parente do Valdo e é um médico lá, que é estudante da Consciologia também, perguntou nesse ano de 2009 se era possível fazer arco voltaico crânio-chakral à distância. Ele falou que sim. O Valdo afirmou que às vezes ele até faz. O Valdo tinha falado antes de me encontrar, antes de novembro. Ele falou numa tertúlia lá para o Jarbas, falou assim que às vezes os amparadores extrafísicos avisam quem é a consciência que está ali no CAE, que ele vai em encontro da pessoa, dá uma desassediada sem ela perceber. No meu caso, eu estava lá almoçando e comecei a sentir como se eu estivesse tendo um AVC, um acidente vascular cerebral. Parece que estava uma movimentação intensa na minha cabeça. Eu falei, o que está acontecendo? Eu achei que eu estava tendo um AVC. Na verdade, era o professor Valdo exteriorizando as energias, na minha hipótese, com a equipe extrafísica dele, com os amparadores extrafísicos, fazendo a limpeza do meu fronto e do meu corona, porque muita preocupação, né, muita patopensinização naquela época, que eu não entendia, né, a força do pensamento, sentimento e energia. A minha qualidade, ou seja, minha pensinidade, a qualidade dos meus pensamentos, sentimentos e energias eram péssimas naquela ocasião. Então, nesse vídeo de 15 minutos aqui, eu estou tentando esclarecer que a Consciologia é uma nova ciência que veio para fazer a Terra ficar mais evoluída, mas será em doses homeopáticas que isso acontecerá, porque por enquanto a sociedade está hiperdoentia devido a essas consciências intrafísicas bem doentes que estão ressomando, que nós chamamos na Consciologia de consciências reurbanizadas, cons-réus. Então, elas estão na política, no futebol, na economia, nas religiões, então elas estão por aí. Baita desafio para o intermissivista é saber conviver bem com elas também. Não é que você vai rechaçar elas, você vai ajudar em certas circunstâncias. Você ressomou, reencarnou, renasceu para ajudá-las. Então, isso chama-se interassistência. Quanto mais você assiste, presta assistência, você também... Por isso que o nome é interessante, interassistência. Quanto mais você presta um auxílio, um esclarecimento para outra pessoa, mais você também aprende. É um processo interassistencial. Então, eu vejo que a consciência mais evoluída é aquela que encara a assistência diante de uma consciência bem mais doentia. Então, esse é o desafio para os intermissivistas. Espero que eu tenha explicado. E vou colocar aí também no
na descrição e no link aí, uma música do Brandon Boy, que ele é o vocalista da banda chamada Incubus. A música é chamada Six a Little War.